Olá, seja bem-vindo para mais uma aula que hoje vai ser um ditado. Um ditado relacionado ao uso do hífen. Quem é que não tem dúvida a respeito do hífen? Eu vou ditar 10 palavras, você vai escrever essas palavras com hífen ou sem hífen. Afinal, qual é a grafia correta dessas palavras aqui que eu separei para você? Não é o primeiro ditado que eu faço aqui no canal, na verdade é o terceiro ditado. Eu quando fiz o primeiro, ele foi muito bem aceito, as pessoas gostaram muito e me pediram que eu fizesse outros ditados. E estou aqui hoje com essa proposta diferente do ditado com hífen, do ditado sobre o uso do hífen. Geralmente eu dito 20 palavras, mas desta vez eu vou falar apenas 10 palavras, porque eu quero inserir algumas regras do acordo ortográfico sobre o uso do hífen nesse ditado. Eu não vou simplesmente corrigir a palavra, eu vou corrigir e falar sobre aquela regra do uso do hífen daquela determinada palavra, certo? Sugiro, claro, que você faça esse ditado com um papel e uma caneta, e não use nem computador, nem celular, para não ter contato com o corretor ortográfico. Vamos lá? Vamos à primeira palavra, então. A primeira palavra é micro-ondas. Água de coco. Reeleição. Semi-analfabeto, antissocial, televendas, água de colônia, coabitante, pimenta do reino, vice-presidente. Eu vou dizer mais uma vez essas palavras, caso não tenha dado tempo de você copiar alguma. Vamos lá. Micro-ondas, água de coco, reeleição, semi-analfabeto, antissocial, televendas, água de colônia, coabitante, pimenta do reino, vice-presidente. Vamos às correções agora aqui no quadro. Vamos lá, primeira palavra. Micro-ondas. E aí, como você escreveu micro-ondas? Tudo junto ou com hífen? Como você escreveu? Vamos lá, correção de micro-ondas? Aqui, a primeira palavra, micro-ondas. É com hífen. Micro-ondas é com hífen. Por que é com hífen? Porque aqui você tem um prefixo, tá? Que termina com vogal. E o elemento seguinte começa com essa mesma vogal. São vogais iguais. Então, se você tem um prefixo que termina com uma vogal e o elemento seguinte começa com essa mesma vogal, você tem sempre que usar o hífen. Sempre. Isso é uma regra, uma das regras principais com relação ao uso do hífen. Prefixo que terminou com uma vogal e o elemento seguinte começa com essa mesma vogal, sempre vai usar o hífen, sempre. Vamos a outra palavra. Água de coco. E aí, como você escreveu água de coco? Água de coco. Sem hífen. Água de coco sem hífen. Não tem mais hífen. Por que essa palavra não tem hífen? Antigamente era escrita com hífen, agora não tem mais. Por quê? Porque a regra diz que se você tem uma palavra composta, formada por um elemento de ligação, como aqui o D no caso, não tem mais hífen. Você tem uma palavra composta, formada com um elemento de ligação que é o D. Então, não tem mais o hífen, tá? Outra coisa com relação a essa palavra aqui, coco. As pessoas me perguntam, o coco perdeu acento? Coco nunca teve acento. Nunca teve acento. A palavra que tem acento, que sempre teve, é
Cocô, né? Essa palavra sim tem acento. Mas coco nunca teve acento. É uma palavra paroxítona, terminada em O, então ela não é acentuada. Coco. Cocô tem acento. Por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em O. Por isso que ela tem acento. Quer ver outras paroxítonas terminadas em O? Paletó. Paletó. Dominó. Aqui, tem acento. Porque elas são oxítonas terminadas em O. Aí tem acento. Tá? Toma cuidado com essa palavra aqui. Coco nunca teve acento. Nunca. A palavra coco e cocô não sofreu alteração por causa do novo acordo ortográfico. Sempre foi coco sem acento e cocô com acento. Isso não tem nada a ver com o acordo ortográfico, tá? Vamos lá à reeleição. Terceira palavra. Reeleição. Reeleição. Como? Porque você escreveu assim, reeleição? Tudo junto? Por que essa palavra é escrita dessa maneira agora? Porque ela tem um prefixo re, tá? E o elemento seguinte começa com a vogal E, tá? Se você, então, agora a regra diz, se você tem um prefixo re e o elemento seguinte começa com a vogal E, vai escrever tudo junto, não tem mais hífen. Outra regra é essa. Vamos lá agora para semi-analfabeto. 4. Semi-analfabeto. Tudo junto. Por que essa palavra é escrita agora sem hífen tudo junto? Porque ela tem um prefixo terminado em vogal e o elemento seguinte começa com uma vogal diferente. Aí, junta. É diferente dessa aqui. Se você tem um prefixo que termina com uma vogal e o elemento seguinte começa com essa mesma vogal, separa e coloca o hífen. Mas, se você tem um prefixo que termina em vogal e o elemento seguinte começa com uma vogal diferente, junta. Certo? Essa aí é outra regra. Vamos agora para antissocial. Antissocial. É assim que se escreve. Tudo junto e com 2 S's. Antigamente se escrevia com hífen. Por que agora se escreve assim? Qual é a regra que determina isso? Vamos ver aqui. Antigamente era assim, não era? Antissocial. Era assim que se escrevia. Só que agora não é mais. Por quê? Porque você tem um prefixo que termina em vogal e o elemento seguinte começa com a letra S. Se você tem um prefixo que termina em vogal e o elemento seguinte começa com S, essas palavras vão juntar e esse S vai ser duplicado. Então, é antissocial, tá? Olha uma outra palavra que pode se enquadrar nessa regrinha também, só que é com outra letra. Olha aqui, é Antigamente era assim, ó, anti-rugas. Era assim que se escrevia. Agora não é mais. Porque a mesma regra, se você tem um prefixo que termina em vogal e o elemento seguinte começa em R, você junta tudo, e duplica o R. É a mesma regra do R e do S. Então junta, lembra dessas duas letras aqui, o R e o S. Tem um prefixo que termina em vogal, tá? E o elemento seguinte começa com R ou S, junta e esse R e esse S vão ser duplicados. Aí fica escrito dessa maneira essas palavras, tá? Outra regrinha super importante. Vamos para a sexta. Televendas. Vamos lá. Televendas. Tudo junto. Por que é tudo junto? Porque você tem um prefixo que termina em vogal
E a palavra seguinte, o elemento seguinte, começa com uma vogal, uma consoante diferente de R e de S. Aí você junta sem hífen, tá? Você tem um prefixo que termina com uma vogal. E o elemento seguinte começa com uma consoante diferente de R e de S, junta tudo, tá? Outra regra. Vamos agora para água de colônia. E aí, como você escreveu água de colônia? Água de colônia. Escreveu assim? Tem hífen. Água de colônia tem hífen. Aí você vai falar assim, mas peraí, Cel, água de colônia não é uma palavra composta formada por um elemento de ligação? É. Palavra composta formada por elemento de ligação. Exatamente igual a água de coco. É igual. Só que água de colônia é uma exceção. A famosa exceção da nossa tão querida língua portuguesa. Mas água de colônia é uma exceção a essa regra aqui. Porque foi uma palavra consagrada pelo uso e eles acabaram mantendo o hífen dessa palavra. Então, ela é uma exceção. Água de colônia, então, tem o hífen. Outra palavra que se enquadra nessa daqui, que é até importante eu falar também uma coisa. Quando eu falo que é uma palavra composta, formada por um elemento de ligação, não necessariamente é sempre a preposição de. Por acaso, aqui eu coloquei a preposição de água de coco e água de colônia. Mas existem outros exemplos que se enquadram nessa exceção aqui. Por exemplo, cor de rosa, por acaso também o elemento de ligação é a preposição de. Mas existem outras palavras, por exemplo, arco da velha, por acaso aqui também é a preposição de. E tem uma palavra também, que aqui não é a preposição, é mais que perfeito. Mais que perfeito. Também é uma palavra que manteve o hífen. E tem o elemento de ligação que não necessariamente é a preposição de. É o quê? Tá? Lembra quando você escreve aquele tempo verbal? Pretérito mais que perfeito? Sempre com hífen. Pretérito mais que perfeito. É um exemplo do mais que perfeito sempre escrito com hífen, porque esses daqui são exceções. Tem outras, tá? Mas eu não vou citar todas aqui porque não vai dar tempo. Mas existem outras que são exceção a essa regrinha aqui da água de coco. Vamos aqui apagar. Vamos lá, oitava palavra. Coabitante. Gente, essa palavra aqui, juro que me pegou de surpresa também. Me pegou realmente de surpresa, porque até esteticamente é estranho escrever essa palavra dessa maneira, mas é assim que se escreve. Olha aqui. Coabitante. É assim que se escreve. Aí você vai falar, qual é a regra? Que regra é essa, Cel? Que regra é essa? Eu vou dizer para você. Se você tem um prefixo co, e a palavra seguinte começa, por acaso, com H, coabitante, essa palavra vai se juntar e esse H não existe mais. Coabitante. Exatamente isso. Olha aqui outra palavra que fica super estranha, mas é assim. Antigamente você escrevia coerdeiro, né? Coerdeiro. Mas você não pode mais escrever dessa maneira. Por quê? Porque você tem um prefixo co e a palavra seguinte começa com H. Se começa com H, você tira e junta. Aí você vai escrever coerdeiro. Olha que estranho, gente. Confesso que eu acho isso muito estranho. Mas é uma questão de uso, né? Conforme a gente vai usando a palavra, a gente acaba se habituando a essa nova grafia. Mas é isso, coerdeiro. Tá? Outra palavrinha também que se enquadra aqui nessa regra aqui, não tem H, mas se enquadra. É coautor. Antigamente você escrevia assim, coautor, agora não é mais. Isso aqui está errado. É coautor, tudo junto. Então, se você tem um prefixo co,
vai sempre se unir com a palavra seguinte. E no caso, se a palavra tiver o H, né, que é no caso do habitante, esse H não existe mais, tem que eliminar esse H. Vamos para a 9ª palavra. Pimenta do reino. Vamos lá. Pimenta do reino. Você escreveu assim? Tem hífen. Tem hífen. Aí você vai falar de novo a mesma coisa. Céu, como que tem hífen? Pimenta do reino não é uma palavra composta, formada por um elemento de ligação? É. Mas, então ela entra aqui nessa mesma exceção aqui? Ela entra na exceção, mas não por esse motivo. Ela entra nessa exceção, na exceção, o hífen se manteve, pois ela é considerada uma espécie botânica. Por isso que o hífen se manteve nessa palavra aqui, pimenta do reino, tá? Não só nas espécies botânicas, também como nas espécies dos animais. Por exemplo, assim, ó, bem-te-vi, por exemplo, bem-te-vi. Se você tem uma palavra composta, formada por um elemento aqui de ligação, tanto seja do reino animal quanto das espécies botânicas, essa palavra vai ser com hífen. Por isso que bem-te-vi tem hífen, tá? Porque é uma espécie de animal e aqui é uma espécie botânica, tá? Aí essa regrinha aqui da perda do hífen não existe porque é uma exceção também, tá? Vamos à última palavra. 10. Vice-presidente. Como se escreve vice-presidente? Vice-presidente, com hífen. Essa regrinha aqui é muito fácil. Sempre que você tiver o prefixo vice, você sempre vai colocar hífen. Vice-reitor, vice-diretor, vice-governador, sempre com hífen. A palavra, se tiver o prefixo vice, tá? É isso. Antes de terminar a aula, eu queria falar uma coisinha com relação à palavra hífen, tá? É rapidinho. Deixa eu apagar aqui. É uma curiosidade, parece que é uma coisinha boba, mas não é. De vez em quando isso aqui cai muito em concurso público, em prova de concurso, na parte de acentuação. Você vê aqui que a palavra hífen, ela tem acento, não tem? Hífen. E se eu perguntar para você, qual é o plural de hífen? Você vai me dizer hífens, claro, né? Você vai dizer hífens. Sim, mas como você vai escrever? Vamos lá, hífen, o plural é hífens. Seria assim que você ia escrever? Tá certo isso? Não tá certo. Por que não tá certo? Porque hífens não tem acento. Cuidado com isso. Isso é uma pegadinha boa. Hífen tem acento, hífens não tem acento. Mas isso não é simplesmente do nada. Tem uma regra para isso. Por que isso acontece? Porque o hífen é uma palavra paroxítona terminada em N. E hífens é uma paroxítona terminada em MS. E o que acontece? A regra diz que apenas as palavras paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Aqui não está terminada em N, aqui está terminada em NS. Por isso é que aqui não tem acento e aqui tem. Se por acaso você tem dificuldade com relação a classificar as palavras quanto à acentuação tônica, ou seja, dizer se as palavras são oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu já publiquei uma aula aqui no canal falando só sobre isso. Procura aí nas aulas antigas e assiste a essa aula caso você ainda tenha dificuldade de fazer a classificação dessas palavras quanto à acentuação tônica, tá? E outra coisinha, só para terminar. Existe uma outra forma de colocar essa palavra no plural. Você sabe qual é?
hífens. Qual seria a outra forma de plural dessa palavra? Essa daqui, olha. Hífenes. Quase ninguém usa essa, todo mundo usa essa aqui, hífenes. Aí você vai falar, hífenes, Cel, tem acento? Tem acento, claro que tem acento. Você saberia me dizer por que essa palavra aqui tem acento? Por que tem? Porque ela é uma proparoxítona. Ela não tem nem, ó, hífenes. Ela não tem nem a última, nem a penúltima, é a antepenúltima sílaba que é a mais forte. Essa daqui, hífenes, ela é uma proparoxítona. E você sabe qual é a regra de acentuação das proparoxítonas? Você sabe? Gente, essa é a regra mais fácil que tem. Mais fácil. Anota aí. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas. Não tem exceção. É uma regra da língua portuguesa, uma das poucas que não tem exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É o caso do hífenes. Outros exemplos: máquina, lâmpada, deixa eu me lembrar aqui de outra. Máquina, lâmpada, árvore. Tem várias, milhares de palavras proparoxítonas acentuadas. Por quê? Porque todas são acentuadas. É isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu curtir, e se inscreva no canal, compartilhe a aula com seus amigos, convide os seus amigos a conhecerem o canal e esteja sempre aqui por perto, porque toda semana eu estou colocando uma aula nova. E caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, convido você a conhecer essas aulas, a ter conhecimento desse meu trabalho e ficar sempre aqui por perto, aprendendo a língua portuguesa, que esse aqui é o nosso objetivo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima aula.